Olá pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre o percurso 8 do livro de vocês, né? Hoje eu resolvi colocar aqui esse vídeo com as páginas do livro para a gente ir explicando, tá? E vocês irem acompanhando de uma maneira melhor para vocês entenderem mais fácil, tá? Vamos falar aqui sobre os problemas das cidades latino-americanas, né? A gente viu que a América Latina ela teve uma urbanização tardia. Por quê? Porque a América Latina, né, ela foi descoberta, né, vamos assim dizer, tá certo? Pelos colonizadores portugueses e espanhóis, mas só 100 anos depois dessa descoberta, né, 100 anos depois dessa chegada desses colonizadores aqui, é que eles começaram esse processo de ocupação dessas terras da América Latina. É tanto que, se a gente for observar e comparar o processo de urbanização, de industrialização, diversificação das atividades, a gente vai ver que a gente está muito atrasado em relação aos países da Europa, por exemplo, justamente por conta disso, dessa urbanização tardia, né, dessa ocupação tardia das terras da América Latina, né? Então ele fala muito bem sobre isso daí no começo. Que a América Latina teve uma urbanização tardia em relação aos países europeus, né? Porque os países europeus, eles que colonizaram a América, né, como um todo, a África, a Ásia, uma parte da Ásia, tá certo? E dos Estados Unidos, certo? Então, tudo isso fez com que todos os processos relacionados à urbanização ele acontecesse de uma forma mais lenta. E aí ele vai dar aqui alguns dados, tá bom? No início do percurso 8 para vocês. E vai mostrar aí, né, a população urbana e rural em milhões de habitantes. É isso na América Latina toda, tá certo? Comparando aí, tá bom? Então a gente vai ver, olha, que a maior parte da população da América Latina hoje ela é urbana, tá certo? 80,7% dessa população ela reside nas cidades e 19,3% né, nas áreas rurais, que é o campo, certo? E aí ele vai mostrar, né, as diferenças, por exemplo, América Central e México, né, com exceção do Caribe, vai ter 134%, 134 mil pessoas, né, milhões, aliás, enquanto que só tem 45 milhões que moram nas áreas rurais. Então tem uma diferença bem grande. Já o Caribe, né, a gente vê que essa diferença não é tão grande, tá certo? Vamos aqui pra frente. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui a página. E aí, aqui nesse mapa, ele vai mostrar, pessoal, os principais aglomerados urbanos da América Latina, tá certo? A gente vai ver, né, comparando esse mapa aqui da página 75, ele está mostrando o Brasil, tá certo? Não sei se vocês conseguem visualizar aqui o Brasil, até aqui, tá bom? E grandes centros urbanos da América Latina estão aqui no Brasil, ó. A gente tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, Belo Horizonte, tá certo? E se a gente comparar com o restante da América do Sul, a gente vai ver que eles são bem maiores, né? Um parecido, um tamanho mais ou menos é o de Buenos Aires. E o restante são pequenos, né? Centros urbanos ou aglomerados urbanos, aí como ele está mostrando nesse mapa. E aí, claro, né? Eu vou ter vários problemas nessas grandes cidades latino-americanas. A gente vai ter a questão da pobreza, né? Que são pessoas que elas vivem em condições precárias, elas não têm um salário mínimo, tá certo? Elas não têm uma casa, uma moradia adequada, elas vão ter problema em relação principalmente à questão da renda familiar insuficiente. Porque a gente sabe que, de acordo, né, no caso aqui do Brasil, a Constituição Federal, o salário mínimo, a pessoa tem que ter casa, tá certo? Ela tem que ter alimentação, ela tem que ter todas as necessidades básicas, né, cobertas por aquele salário mínimo que ela recebe. E ainda tem que sobrar para o lazer.
A gente sabe que essa não é a realidade, né, do salário mínimo brasileiro. Então, essas pessoas, elas têm uma renda insuficiente para atender essas necessidades básicas, né, ou mínimas de sobrevivência. Então, a gente tem um número muito grande de pessoas que vivem na pobreza nessas grandes cidades latino-americanas, tá? Outro problema que a gente vai encontrar, pessoal, é a questão do saneamento básico. O saneamento básico é incompleto ou insuficiente, tá certo? Por quê? Ainda hoje, boa parte da população urbana, da população que vive nas cidades, pessoal, elas não têm acesso à água tratada, né, e encanada. Elas não têm uma rede de coleta de esgoto, né, não tem uma coleta de lixo adequada, não existe a limpeza urbana, tá certo? Então, esse saneamento básico incompleto ou insuficiente a gente vai encontrar principalmente em áreas periféricas, em áreas longe do centro, né? Que esse saneamento básico incompleto ou insuficiente ele vai estar mais presente. O desemprego e o trabalho informal, né? A gente também falou um pouquinho na semana passada sobre isso daí, tá certo? Que cada vez mais o número de desempregados vai aumentando e, consequentemente, ele vai desenvolvendo o trabalho informal, que é aquele trabalho que não é de carteira assinada, ele trabalha, né, fazendo alguma atividade, ou o que nós chamamos de subatividades, né? Ele vai vender um lanche na casa dele, ele vai trabalhar lavando o carro, limpando o carro, ou na rua vigiando o carro, tá certo? São esses trabalhos que não tem aquele registro na carteira de trabalho, né? Ele não vai ter nenhum direito trabalhista se ele tiver um problema de saúde e ele parar de trabalhar, ele não vai receber o benefício do governo porque é um trabalho informal. A mobilidade urbana deficiente, por quê? Porque à medida que essa população vai aumentando, as cidades, pessoal, elas não vão aumentando as suas vias de transporte, vamos assim dizer, né, suas vias de acesso da mesma velocidade. Então a gente tem um número muito grande de carros particulares, a questão do transporte coletivo, né, que ele é inadequado, ele é sem qualidade, os ônibus vêm lotados, os congestionamentos, tá certo? A questão também da preservação, da pavimentação dessas ruas, né? A gente vê que nos grandes centros urbanos tem bairros, tem lugares que as ruas, né, elas não têm pavimentação, elas são esburacadas, não tem iluminação, não tem sinalização, tá certo? É, continuando, vamos aqui mais pra frente, tá? E aí ele vai mostrar, por exemplo, né, um congestionamento aí na cidade do México, e isso daí não é só no México, né, mas em todos os centros urbanos a gente encontra muito essa questão desses congestionamentos, filas quilométricas, né, que você passa horas num congestionamento desse para você chegar ao seu trabalho, à sua escola, tá certo? E aí, falando sobre esses problemas, né, a gente também não pode deixar de falar sobre a segregação, segregação socioespacial urbana, tá certo? Quando eu falo em segregação, pessoal, eu tô falando em separar, tá certo? É uma separação, porque eu vou encontrar, por exemplo, bairros nobres com casas grandes, né, espaçosas, condomínios de luxo, que tem todo um aparato, né, de lazer, de opção de lazer dentro desse condomínio, né? E do outro lado, eu vou ter o quê? As regiões periféricas, né, as áreas de favela, que elas são completamente diferentes, né, dessas áreas que nós chamamos hoje de áreas nobres, né? Então a gente tem sim uma segregação socioespacial urbana, né? Aí então ele vai falar aqui, olha, a questão dessa compra, venda, né, o valor da mercadoria, tá certo? Então essas áreas é, urbanas, pessoal, essas áreas das cidades, elas vão ter áreas que são mais valorizadas do que outras, e aí nessas áreas que são mais valorizadas, eles vão ter acesso a serviços de qualidade, né? Ou vão ter mais serviços ofertados do que nessas áreas
periféricas, né, nessas áreas de favela. Antes eram os cortiços, hoje nós temos as favelas, né, que são completamente diferentes, né, se você for parar para observar. É tanto que se vocês pararem para assistir, por exemplo, alguma novela da Globo, né, uma novela da Globo, algum filme brasileiro, tá certo? Que mostre as cidades, a gente vai perceber claramente essa diferença, né? Você vai ver tanto no tamanho das casas, na organização das ruas, a questão da iluminação, tá certo? As ruas que vão ser mais largas, coleta de lixo eficiente, tá certo? A gente vai perceber essa diferença, né? Bem gritante, tá? E aí ele mostra aqui, por exemplo, essa imagem, um bairro com habitações precárias e construções de alto padrão ao fundo em Buenos Aires, né? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui é como se fossem as favelas aqui do Brasil, né? E lá atrás os condomínios de luxo, né? Com todos aqueles aparatos para os seus moradores, para os seus habitantes, né? Então nas cidades a gente consegue ver, né, essa desigualdade social, né, entre os seus moradores. É muito visível, né? É muito gritante essa desigualdade social. Desde como eu falei para vocês, né, o tamanho das casas, as organizações, os transportes, tá certo? A gente consegue ver muito essa diferença. Aí aqui ele vai mostrando, né, as habitações precárias, favelas, alagados e zonas de risco. Pessoal, isso aqui, principalmente as pessoas que saíram do campo para irem para as cidades, né, em busca de melhorias de vida, quando elas chegaram nas cidades, elas não tinham renda, elas não tinham emprego, elas não tinham nada, né, garantido. Então, elas tiveram sim que ir morar, né, nessas habitações precárias. Por quê? Porque elas não tinham dinheiro para pagar uma moradia, né, uma casa de qualidade. Então, muitas elas foram para essas zonas de risco, né, que são o quê? As encostas de morro, as margens dos rios, tá certo? Que essas zonas de risco, pessoal, se for no período chuvoso e ela estiver morando na margem do rio, quando esse rio encher, a casa dela vai ficar alagada, né? E a gente vê muito isso nas grandes cidades. A questão das favelas, que cada vez mais vai aumentando o número de moradores, né? Pessoas que moram, por exemplo, em um único compartimento, 8 pessoas, entendeu? Então, isso, né, é cada vez mais comum nos países da América Latina. Essas pessoas morando nessas habitações precárias, né? Aqui no Brasil a gente chama de favelas, né? Que principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo a gente vai ver isso daí. Então cada lugar ele tem uma denominação diferente. Aqui essa imagem ele está mostrando as casas em forma de palafitas. Essas casas elas ficam dentro dos rios, pessoal. Elas são apoiadas por esses troncos, né, essas hastes de madeira, tá certo? E elas ficam dentro dos rios. Quando esse rio enche, dependendo da cheia, ele pode sim alagar essa casa inteira, porque ela está dentro do rio, né? Por isso que elas são elevadas, justamente para dar essa diferença, né? Vamos dizer assim, quando chega no período das chuvas, das cheias, para eles não sofrerem tanto com esses problemas, tá certo? Continuando, as oportunidades e condições de vida. Pessoal, a gente vai observar, né, que essas oportunidades, elas não são iguais para todos. Por mais que a gente diga, né, que todo mundo tem que ter acesso à educação, à saúde, moradia, mas elas não são iguais. É só vocês observarem que, pronto, aqui mesmo, né, na nossa escola, a gente consegue ver que as pessoas que elas moram no centro, elas têm muito mais uma facilidade maior em chegar à escola, por exemplo, de ter acesso à internet, do que as pessoas que moram nos distritos mais distantes. Porque se o carro quebrar, né, o transporte escolar quebrar, não tem como ela ir para a escola, né? A internet, o sinal não é tão bom quanto o pessoal que mora no centro. Às vezes é porque as pessoas elas não têm internet em casa, então elas dependem dos dados móveis do celular. Às vezes tem algumas localidades que a internet, né, o Wi-Fi que você usa geralmente nas casas, não vai até lá o sinal.
Então, essas oportunidades e condições de vida, elas não são iguais, tá certo? E para finalizar, passei demais, a América Latina e os movimentos sociais. Esses movimentos sociais, pessoal, eles podem ser formados a partir de organizações não governamentais, tá certo? Ou não, né? Pode ser mesmo da iniciativa privada, não tem problema. Mas geralmente, né, eles vão lutar pelos direitos, né, dos cidadãos, dos trabalhadores, e aí ele colocou alguns exemplos. A questão da reforma agrária, que nós temos a reforma agrária, que seria a redistribuição das terras não utilizadas, né, vamos assim dizer, aqui no Brasil, para esses trabalhadores rurais sem terra, né? E aí, esses trabalhadores rurais sem terra se organizaram num grupo, né, num movimento chamado MST. E eles vão lutar por essa, desculpa pessoal, essa reforma agrária. E tem a questão dos direitos humanos, né, os direitos dos povos indígenas. E aí essas organizações não governamentais ou não, né, outras organizações governamentais, eles vão lutar pelos direitos desses grupos ou dessas minorias, tá certo? Para eles terem os seus direitos assegurados. Mas quer dizer que, por exemplo, a FUNAI, vamos dizer, ela vai lutar e todos os índios eles vão ter, né, o acesso à terra, eles vão ter segurança, ninguém vai perseguir. Não é assim, eles vão lutar pelos direitos, não significa dizer que esses direitos eles serão assegurados, até porque dependendo do lugar, dependendo de onde esses moradores, né, eles estejam, onde esses trabalhadores, né, onde esses grupos, essas minorias estejam, é muito complicado você conseguir, né, fazer com que os direitos deles sejam todos atendidos, tá certo? Todos assegurados, vamos assim dizer. E aí ele vai dar aqui esses exemplos para vocês, tá certo? E aí ele tem esse textinho complementar, né, que é os movimentos sociais latino-americanos, territórios em resistência. E ele vai, passei demais. E ele vai falar justamente, né, dessa importância de se lutar pelos direitos, né, a dificuldade, tá certo, de você fazer com que esses direitos sejam assegurados, tá certo? E ele vai dar aqui alguns exemplos, ok? Então esse era o assunto de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa vocês vão ler aí essas páginas do livro, né? Uma parte desse assunto a gente falou semana passada e hoje a gente está concluindo esse assunto, tá certo? Depois eu vou colocar aqui a agenda com o conteúdo e a atividade de hoje, ok? Então até a próxima.